Em dezembro do ano passado, o STF, o Supremo Tribunal Federal, decidiu a favor da tese da chamada revisão da vida toda. É o recálculo do valor da aposentadoria, levando em consideração todas as parcelas pagas por uma pessoa desde que começou a contribuir com o INSS. Em alguns casos, é possível recalcular e aumentar o valor do benefício, mas é preciso ficar alerta, porque existem prazos, regras. Quem nos ajuda a entender o tema hoje é a advogada previdenciária Vanessa Maria Sens Reckelberg. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é mais uma grande oportunidade de trazer esclarecimento para a nossa população. E de um assunto muito importante que ainda gera muita dúvida, porque desde dezembro a gente vem com essa notícia de que é possível fazer a revisão da vida toda, ou seja, recalcular o que a pessoa ganha de benefício. Para quem vale a revisão? A revisão, em verdade, vale para todos aqueles que recebem benefício à Previdência. É importante ter em mente que você deve sempre fazer uma simulação. Por quê? Como o prazo é de 10 anos para trazer qualquer melhoria no seu benefício, também é de 10 anos o prazo para se fazer uma auditoria, ou seja, uma reavaliação. Há, infelizmente, alguns casos que passaram desapercebidos pelo INSS e as pessoas estão recebendo um valor a maior. O nosso segurado, ele tem que entender que não é responsabilidade dele, ele não domina as regras previdenciárias, e sim responsabilidade do servidor. De toda forma, é importante fazer a simulação, buscar o resultado de uma reclamatória trabalhista, buscar talvez o resultado de um salário que não foi digitado corretamente à época. Então a simulação vai trazer aí para nós todas essas possibilidades e todos esses cenários. Por exemplo, um segurado que tem dúvida, eu não sei se esse registro está correto, naquela época, né, talvez a contabilidade fez errado, na dúvida pede a revisão, e aí como que ele pode pedir essa revisão? A recomendação, porque não é permitido ir direto à Previdência, pedir uma revisão. A Previdência ela só vai acolher um eventual pedido. Nós sempre recomendamos que a pessoa procure um especialista, alguém que domine esse assunto, até porque no momento que for trabalhar esta revisão, ele deve fazer também um levantamento de toda e qualquer outra revisão que essa pessoa tenha por possibilidade. Por exemplo, há pessoas que não imaginavam incluir o resultado de uma trabalhista, não imaginavam incluir, por exemplo, a atividade rural, não imaginavam questionar uma atividade em ambiente insalubre. Então, essa reavaliação deve ser um verdadeiro limpar a casa, organizar a casa. E o momento é agora, porque quando o aposentado ele recebe aquela cartinha e lá embaixo consta que é de 10 anos o prazo, o tempo dele já está contando. Equivocadamente, alguns pensam que só depois de 10 anos é que eles devem procurar, e não é. E não é. É de 10 anos o prazo para já correr. Então, em qualquer dúvida, procure um especialista, faça essa simulação, né? Todos que têm essa preparação vão poder entregar por escrito, colocando todas as situações, e nada melhor do que ter a certeza de que essa avaliação foi feita por alguém que domina o assunto. Doutora Vanessa, chegaram perguntas do público e a gente já olha aqui para o telão para ver o que estão perguntando para tentar ajudar o pessoal. Então a Traude, vamos começar com quem? Com a Neuci. Certo. Já estou desde 2011 aposentada. Será que consigo refazer o cálculo da vida toda, 2011 e 2021? Isso, mas aí tem um detalhe, Vanessa. Olha só, ela disse que está aposentada desde 2011. Certo. O que nós temos que observar não é a data em que a pessoa conseguiu a aposentadoria, mas sim a data em que ela teve o acesso ao primeiro salário. Então, é a data do início do pagamento. E não a data em que ela deu entrada. Por quê? Ninguém consegue pedir a Previdência Social e receber no dia seguinte. Então, você tem que lembrar qual é a data que ela começou a ter um incremento no salário dela, um incremento no patrimônio, por conta do resultado. Mas no caso, vamos dizer que ela recebeu em 2011 mesmo, aí já está fora, 2021. Valeria a pena dar uma olhada. Nós mesmo? Temos algumas teses que dão abertura ao prazo de 10 anos. Importante, né? Importantíssimo, até porque há períodos em que a legislação previdenciária tem lacunas. E como ela tem lacunas, não há nem nada a favor, mas não há nada contra. Então, são períodos que a gente pode cogitar aí uma mudança. Então, fica a esperança e vale pedir a revisão. Vamos para a próxima pergunta. O Amarildo, para o cálculo, por acaso, é usado o programa de cálculo do INSS ou outro? Bom, eu não uso o programa de cálculo da Previdência de jeito nenhum, até porque ele tem um simulador que não está atualizado, então ele dá uma ideia, mas ele não pode ser usado como parâmetro.
Geralmente os profissionais que atuam nesse segmento têm várias opções no mercado, né? São advogados previdenciários. Exatamente. Eu utilizo 3, né? E ainda conto com o apoio de um perito contábil com vasta experiência em cálculos da Justiça Federal, justamente porque é importante a precisão. E esse cálculo vai servir de subsídio e vai acelerar os processos, porque ele já vai trazer um entendimento, uma orientação. Quando ele fala ali que se eu posso usar o cálculo do INSS, é porque cada segurado pode acessar o site do INSS e tentar fazer essa revisão sozinho? Não, o que ele comentou ali, ele está confundindo o simulador de aposentadoria com o cálculo. Não é possível. O simulador significa trazer as informações que já existem no banco de dados da Previdência e verificar se a pessoa tem direito ao benefício. Ele pode simular ali, mas nós sempre temos que confirmar com carteira de trabalho, com os próprios carnês e principalmente com os valores lançados. Revisão bem criteriosa, precisa Isso, ser, minuciosa, né? minuciosa. Vamos lá para a pergunta da Traude. Sou aposentada, recebo minha aposentadoria. Meu marido faleceu em dezembro, cortaram 70% da aposentadoria dele. Tem como eu ganhar a aposentadoria cheia dele ou uma porcentagem maior? Boa pergunta essa, Tá, hein? então vamos lá. Primeiro detalhe, ela já é aposentada. Segundo detalhe, ela recebe uma pensão, tá? Que é decorrente da aposentadoria do marido que faleceu. Nós tivemos uma mudança na legislação onde a viúva passou, não só a viúva, os dependentes passaram a receber 50% do que o falecido recebia, mais 10% por dependente. Então, já é maior do que ela está contando ali, né? Quando passou de 13/11 de 2019, a viúva já ganha menos, os dependentes já ganham menos, tá? Então já houve uma redução normal. O que eu aconselharia a nossa amiga? Que ela procurasse a possibilidade aí de uma avaliação por um especialista para que ele verificasse se o valor da aposentadoria estava correto, porque consequentemente, como ela ainda recebe a pensão dele, em fazendo uma revisão na aposentadoria que originou essa pensão, consequentemente ela vai ter um valor maior. Aposentadoria por invalidez também pode pedir revisão? Qualquer uma. Aposentadoria por invalidez, então pensão por morte, como a gente estava... decorrente de uma aposentadoria, Quem se aposentou por tempo de serviço, por idade, não importa. Não importa. Esse pedido de revisão, a partir do momento que a gente procura um advogado, dá entrada, reúne os documentos, quanto tempo pode levar uma resposta? Depende. Tudo demora mais em virtude dos cálculos, da verificação dos cálculos, né? Então é importante fazer um levantamento, buscar as informações com quem já tem uma prática nesse assunto, né? É claro, né, nós sabemos de várias pessoas que não são advogados, quer dizer, há muitos especialistas, contadores, por exemplo, né, que podem fazer este cálculo também. Tudo vai depender de como a pessoa vai buscar as informações. E é claro, é importante você levar ao máximo. Então, eu lembro que o meu falecido tinha uma reclamatória trabalhista. Eu lembro que ele trabalhou em determinada empresa. Então, todas essas informações somadas vão fazer diferença aí nessa avaliação. E também, além de aumentar, pode diminuir? Pode, existe esse risco. Por isso que eu aconselho, assim, fortemente fazer a simulação. Né? Por quê? Porque a simulação vai apontar com precisão se é um caso de ser apontado em uma revisão. E ele também vai te dar uma perspectiva, vai te dizer, vai aumentar muito, vai aumentar pouco. Eu tive casos, por exemplo, que eu presenciei um aumento de 2 salários mínimos no valor que a pessoa recebia, mas tive situações em que reduziu R$15. Então a gente tem que avaliar custo-benefício, apresentar isso para a pessoa, para tomar a decisão e ver o que é melhor. E fazendo essa simulação, os dados não ficam, por exemplo, no INSS, podendo o INSS pedir a revisão e aí correr o risco de diminuir? Não, essa simulação ela apenas vai ter publicidade quando ela se tornar uma ação judicial. Então eu sempre digo que as pessoas devem entender que o rigor na análise dos detalhes deve acontecer na simulação. Ainda que ela demore, porque nem todas as informações estão, às vezes, de fácil acesso, ou o próprio site da Previdência, às vezes, não nos fornece, ou demora para fornecer, porque ele oscila demais. Então, essa simulação, ainda que demore, ela é um fator primordial. Ela é literalmente o que vai definir se você tem direito ou não. Vanessa, muito obrigada pelas informações. Conversamos com a advogada previdenciária Vanessa Reckelberg sobre revisão da vida toda, assunto que está aí desde dezembro, movimentando quem recebe o benefício pelo INSS. Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.